tudo que entra na nossa casa, até as compras que a gente compra no supermercado, a gente consagra, faz uma oração ali de 10 segundos, mas consagra tudo. Por quê? Porque tudo tem um histórico espiritual. Né? Esse copo aqui, ó, alguém me trouxe água. Só que esse copo aqui passou por uma fábrica, passou por uma transportadora, né? Talvez passou, enfim, pela loja, por N pessoas, até chegar aqui. Tudo tem um histórico espiritual. Você chega num quarto de hotel, né, para dormir. Quantas pessoas dormiram naquela cama lá? Ou seja, pessoas têm histórico, coisas têm histórico. É por isso que a Bíblia diz, lá no livro de Êxodo, quando Deus queria separar uma coisa, ele consagrava. E aquilo que era consagrado era para uso exclusivo dele. Uhum. Ou seja, o que é de Deus ou o que é nosso tem que ser consagrado. Né? Eu chego numa cama de hotel, quando estou em viagem, a primeira coisa eu consagro tudo que está ali dentro. Né? Eu zero o histórico espiritual daquilo ali. Eu não sei quantas pessoas cruzaram ali. Né? Gente perturbada, gente opressa, gente carregada de pecado. Eu sei que o mal não me atinge, mas a oração santifica. A oração consagra. É por isso que o apóstolo Paulo diz orar sem cessar, porque todo tempo tem uma conexão espiritual em algum lugar. Exatamente. Né? Isso é tão forte, tem gente até que ainda não passou pelo processo de conversão, mas entra num lugar e consegue sentir, nossa, aqui é um ambiente pesado, né? Exato. A pessoa consegue sentir, porque tem coisas espirituais que mesmo que você não seja espiritual ainda, você sente de tão forte que é. Um exemplo, eu recebo muita gente com dúvida sobre a casa. Tem gente que adquire uma casa, depois que adquire aquela casa, começa a decair financeiramente. Adquire um terreno, né? Faz uma transação errada e daqui a pouco aquela pessoa que estava no império vai lá para baixo. Eu acredito que casas, qualquer tipo de coisa aqui dessa terra tem um histórico. É por isso que a gente tem que zerar o histórico, consagrando, abençoando, pedindo para Deus abençoar. Jesus disse, aonde vocês entrarem numa casa e vocês forem bem recebidos, liberem a paz sobre aquele lugar. Isso. Liberem o shalom de Deus ali. Ou seja, abençoe e consagra. Tem casa que a pessoa entra, desde que entra, começa a gastar. É uma coisa que estoura aqui, é outra coisa que quebra ali. Ou seja, qual que é o histórico daquela casa? Quem foi o antigo dono? O que tem ali? Por que as coisas não se ajeitam? Quando está se ajeitando, dá um mês, quebra outra coisa. É por isso que, tratando-se dessa questão de histórico espiritual, por isso que é importante a gente consagrar nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Que a primeira parte do nosso dinheiro, a gente está falando, esse dinheiro aqui, ele pertence a Deus, ninguém toca. Exatamente. Né? E tem gente que pega o mesmo dinheiro e gasta com o que não deve. Prostituição, drogas, vícios, Sim. jogos. Exato. Inclusive, É uma espécie de consagração. em Malaquias 3:11 fala, né, que quando o dízimo, na realidade, ele sai para proteger o fruto, para que o inimigo não toque no fruto. Por isso que muita gente Exatamente. ganha dinheiro e o dinheiro, da mesma maneira que ele entra, ele sai e a pessoa nem percebe. Exatamente. E o dízimo, ele te protege, ele blinda sobre Ele isso traz também. uma proteção, uma blindagem, né? Espiritual. É aquela coisa, nós estamos falando de coisas espirituais aqui que as pessoas ignoram. Então, eu estou em dois mundos aqui nesse momento. Agora, por que as pessoas... Eu recebo muita pergunta na internet assim, Tiago, eu tenho que dar o dízimo, não é coisa da velha aliança? Tiago, eu tenho que orar todo dia, se Deus já conhece meu coração. Por que as pessoas acreditam em horóscopo e não acreditam no que está escrito, como dízimo, orar todo dia? Sim. Por quê? É porque eu tenho um achismo aqui. É porque eu acho que as pessoas querem acreditar em coisas que elas não precisam ter compromisso. É verdade. O horóscopo não tem compromisso nenhum. Eu acredito se eu quiser, leio quando eu quiser e tal. No reino de Deus tem que ter compromisso. Tem que falar a verdade sempre. Tem que ser fiel sempre. Sabe? Você tem que dar satisfação. Você precisa prestar contas. Isso é o que as pessoas estão fugindo. Não, é interessante, Thiago. Todos nós somos reativos. Né? Reagimos a ambientes. Reagimos a coisas. Então, nós gostamos do espiritual porque nós somos espirituais. Só que nós precisamos entender o mundo espiritual com os olhos do Espírito Santo. E não com outros olhos. Entende? Porque a forma como você entende as coisas espirituais
também vai vai mexer na forma como você anda. Né? Seja acreditando ou não. Podemos afirmar que o mundo espiritual é muito mais real do que as pessoas imaginam? Com certeza. Né? A gente tem que parar de pensar que só aquilo que eu vejo é real. Aquilo que eu não vejo também é real. Esses dias uma mulher disse assim, num comentário, cruzou um gato preto por mim e quando ela olhou a segunda vez não tinha gato preto. Ela pensou, mas o que é isso? Bom, o fato dela ter visto uma vez não significa que aquilo realmente passou? Não, mas isso aí pode ser da cabeça, pode ser... Bem, essa é a nossa forma de justificar aquilo que nós identificamos, né? No espiritual, no natural. No entanto, a gente tem que acreditar que as coisas espirituais... É que nem uma palavra lançada. Uma palavra lançada, ela é natural, mas ela é espiritual também. Né? E toda coisa, se pegar para ver na Bíblia, né? Muitas promessas que são declaradas, a gente tem que tomar posse no natural. Uma coisa que eu ensino muito para meus filhos é: as palavras têm poder. Cuidado com o que você fala. Exatamente. Palavras também abrem portas no mundo espiritual. Quando você fala para o seu filho, você é um burro, você é um ignorante, você não faz nada direito, você está declarando e abrindo uma porta para que isso realmente aconteça na vida dele. Eu diariamente profetizo sobre meus filhos: você vai ser um grande homem de Deus. Minha filhinha, você vai ser uma grande mulher de Deus. Vocês vão fazer a diferença nessa geração. Vocês vão ser pessoas com sabedoria divina. Vocês vão ser do altar do Senhor. Isso aí. Eu nunca vou buscar vocês na esquina se drogando na prostituição. Eu vou buscar vocês no altar quando eu quiser buscar vocês. Então eu vou profetizando, sabe? Isso vou declarando. aí. E até mesmo quando a gente está nervoso, a gente tem tendência a falar coisas. Lembra que o mundo espiritual não quer nem saber se tu está nervoso ou calmo. Ele quer pegar uma palavra tua e usar como porta. Então, mesmo que você esteja nervoso, cuidado com o que você fala. Palavras têm poder e palavras abrem portas no mundo espiritual. E pai e mãe são autoridades espirituais, né, na vida dos Com filhos. certeza. E pai e mãe tem que tomar muito mais cuidado. Justamente por serem autoridade emocional e espiritual. Sim. O que o pai e a mãe falam emocionalmente é verdade para o filho Com e certeza. espiritualmente. Exatamente. Interessante também os pais cuidarem muito o que entra em casa, né? Como brinquedos, jogos eletrônicos, desenhos. Tem bonecas também que são... Tem muita coisa. É tudo que o inimigo precisa. Ele precisa de uma porta para entrar. O sangue de Jesus, ele nos cobre, né? Aquilo que foi feito lá no passado era símbolo da proteção do sangue de Jesus. Ou seja, os israelitas, para o anjo não entrar na casa deles, não matar o primogênito, eles tinham que cobrir os umbrais das portas com o sangue para que o anjo não entrasse e não tocasse nos primogênitos. Ou seja, é o sangue de Jesus que nos blinda hoje de todo mal, que nos protege, que guarda a nossa casa, guarda a nossa família. No entanto, isso é uma figura de que o mal ele precisa de uma porta para entrar. Ele não entra sem uma porta. Então, se dentro de uma casa, agora vamos entrar nos sinais, tá? Vamos entrar nos sinais de que existe uma porta aberta dentro de uma porta espiritual em uma família, em uma casa. Primeiro, pessoas que não conseguem dormir bem à noite perturbação noturna. Perturbação noturna é um sinal de que as coisas não estão bem espiritualmente. Segundo, concordo. Brigas e desentendimentos constantes, gritarias, xingamentos dentro de casa. E eu estou falando de uma coisa frequente, eu não estou falando de uma briga ocasional, porque todo mundo tem seus pecados, todo mundo erra, todo mundo falha, mas eu estou falando de uma coisa constante. Terceiro, coisas estragando dentro de casa, como a gente falou aqui, o carro quebrando, o negócio que estava pronto para dar certo, dá tudo errado, a vida da pessoa começa a retroceder, doença, né? Eu não falo de uma doença como uma gripe, uma coisa. Não, eu estou falando assim da pessoa que passa doente, passa com problema. Isso é um sinal espiritual. Com remédio. Exatamente. Uma outra coisa, frieza. Né? Daqui a pouco o marido começa a sentir distância da esposa com ele, ou a esposa com o marido, pesadelos constantes. Ou seja, tem muitos sinais. Por exemplo, a pessoa que não tem mais alegria de estar na casa dela, né?
comprou a casa com tanto suor, tanto esforço, né? Trabalhou às vezes uma vida inteira para comprar, e daí entra dentro de casa, tem vontade de ir embora, né? A pessoa que conquista o seu patrimônio, né? Constrói a sua empresa do jeito que queria e daqui a pouco já não vê mais significado em nada daquilo, tem vontade de ir embora, de simplesmente sair, largar tudo. Bom, esses sinais são sinais de que há portas abertas e que estão agindo, né? Visões de vultos dentro de casa, crianças que veem vultos, né? E isso não acontece só com crianças também. O pastor Josué Gonçalves me contou, né, que o casal, eles estavam brigando, se xingando, e de repente eles viram no pé da cama, né, apareceu um espírito e ficou no meio deles. Então, ou seja, as coisas espirituais são reais, as pessoas podem ignorar, mas é a verdade. Em cima desses exemplos que você trouxe, vamos para quem está nos assistindo, ouvindo, ela identificou alguns pontos. Qual é o próximo passo? Como fechar essas portas? O que ela precisa fazer? Primeiro, fazer um inventário espiritual da casa. O que é um inventário espiritual? Primeira coisa, faça uma oração pedindo para o Espírito Santo revelar e mostrar se há alguma coisa oculta, um presente que foi consagrado, foi dado, que muitas vezes tem obra maligna no presente dado, obra de inveja. Eu e a minha esposa, a gente recebe presente do mundo inteiro, né? Principalmente quando eu faço meus eventos presencial, eu recebo muito presente, assim como o Thiago deve receber. Acordamos no meio da madrugada, assim a gente não estava conseguindo dormir, e Deus nos mostrou que era um dos presentes que estava ali, né? De que a gente tinha ganhado. Inclusive nós já tínhamos até consagrado, mas Deus nos mostrou que aquilo não podia estar na nossa casa. Oramos, repreendemos ali, no outro dia a gente tirou aquilo de casa. Ou seja... Só um minuto. Uma vez já aconteceu comigo, eu recebo muitos presentes também. Eu fiz um evento numa cidade, ganhei muito presente, aí botei na mala e trouxe para casa. E aí uma intercessora nossa me ligou no outro dia de manhã, sem saber onde eu estava, nada. Falou assim, Thiago, Deus me mostrou nessa madrugada, e eu acredito muito na palavra profética das pessoas que eu confio, claro, que tem algo na sua casa que é de comer. Sim. E está guardado. Só que ali foi uma obra feita para pegar seus filhos. Aí eu fui ver nos presentes. Ela falou que tinha chegado nas últimas 24 horas. Entrou na tua casa nas últimas 24 horas. E aí tinha uma caixa de bombons especiais, artesanais, feito à mão, escrito especialmente para as crianças. Olha só. A gente jogou fora. E a gente fica resistente hoje em receber coisas de comer, por exemplo, e quando recebe a gente ora muito. Porque a maldade, tem muita gente que nos ama, mas tem pessoas específicas que são estrategistas do mal para bagunçar o mundo espiritual na tua vida. E quanto mais você cresce espiritualmente, mais você tem que se proteger. Cuidado com os ambientes, cuidado com as pessoas que você aperta a mão, faz negócio, que você assina contrato. Tudo isso aqui são elos espirituais. Profeta, você falou... Só respondendo a pergunta do Cleito aqui, ó. Por favor, Wesley. Tá bom. Não, o próximo é Tá bom. Eu achei que ele ia falar mais nada depois do que ele fez aquela hora, mas ele não... Você já afrontou o profeta. Agora você... o Cleito aqui falou uma coisa interessante. Bom, você ora a Deus e faz um inventário espiritual. O que é o inventário espiritual? Dentro da tua casa, começa a tirar as coisas do lugar. Por exemplo, tira as roupas todas do guarda-roupa, já aproveita para limpar, e depois vê o que é seu e o que foi ganhado. E começa a orar. Né? Tira as coisas das gavetas, a gente guarda muitas coisas nas nossas gavetas, coisas que a gente ganha, presentes que a gente recebe, brindes, e o que Deus mostrar, você tira. O que aconteceu certa feita? Uma mulher ela foi na gaveta de roupa íntima dela e ela identificou ali coisas que não era dela. Não era dela, perguntou para o marido dela, ninguém sabia. Tem pessoas que muitas vezes entram na nossa casa para fazer maldade e deixam as coisas ali, né? Sem a gente perceber. Como um ponto de contato. Exatamente. Então a gente tem que fazer um inventário espiritual. O que tu tem ganhado, né? O que tu comprou até num antiquário, numa loja de decoração, sabe? Tem muita coisa boa que tu consagra e fica com aquilo. Mas tem coisas que Deus vai mostrar.
uma senhora comprou duas. Eu não vou falar que tipo de decoração que era, mas ela comprou dois objetos grandes, assim, bonitos para colocar na sala, né? E daquele dia em diante, a netinha dela começou a ficar doente. Melhorava de uma coisa, acontecia outra e assim por diante. Aí ela foi orar, ela pediu para Deus, Deus me mostra o que tem de errado aqui. E ela sonhou. Ela sonhou com aqueles objetos que ela comprou numa viagem. Ela tirou aqueles objetos da casa. Daquele dia em diante, a guria ficou boa. Né? Então, quando eu falo em inventário espiritual, é realmente tirar as coisas do lugar, ver o que tem, o que foi ganhado, o que foi dado de presente. Né? Depois do inventário espiritual, orar, consagrar tudo que está ali, né? E se continuar persistindo aquilo ali, é bom chamar um pastor, né? Para orar dentro de casa, até porque às vezes tem um pastor, tem pastores que têm um discernimento espiritual, porque não adianta também chamar alguém que não está preparado. E que não tem discernimento das coisas, que não acredita, entendeu? Então tem que chamar uma pessoa que tem discernimento espiritual para ajudar, para auxiliar, para orar nos quartos das crianças, muitas vezes. Então isso é importante. Esse consagrar que você falou, é fazer uma oração rápida? Precisa Uma oração, passar um óleo? apresentando a Como Deus, que pode colocar o óleo, pode ungir com óleo, pode derramar óleo, por exemplo, na casa, no quarto, pode ungir, né? Mas se não tiver, não tem problema também. Ora e abençoa, Senhor Jesus, eu apresento tudo que está aqui e consagro a Ti em Teu nome, Jesus. Eu quebro toda a maldição aqui, todo o histórico negativo, sabe? E eu declaro Tua bênção, tudo isso aqui é Teu, foi Tu que me deu, eu abençoo e consagro. Qualquer coisa que eu compro, qualquer coisa que eu adquiro, eu consagro a Deus. Tem um filme, Quarto de Guerra, que tem uma cena que a moça lá, né, a principal, ela faz uma oração falando pro inimigo ir embora da casa dela. E aí tem uma cena lá e tal. O que você acha dessas orações? Tipo, você decretando o inimigo... Poderosas. São orações de batalha espiritual. Né? A gente tem que acreditar que tem muitas vezes que a gente tem que usar a autoridade que Jesus nos deixou. Né? A autoridade que, mandando o mal embora, o próprio Jesus expulsava os demônios. Só que nós, como igreja, perdemos essa instrução, né? De expulsar o mal mesmo, de mandar embora. Tem coisas que a gente tem que mandar embora, tem coisas que acontecem na nossa vida financeira e que mesmo que você é dizimista, o inimigo tenta se atravessar no teu caminho. E você tem que usar a autoridade para repreender aquilo que está trancado, o negócio que não está funcionando, por que a pessoa desistiu lá. Né? Eu acredito assim, tem coisas que a gente tem que, na verdade, colocar Deus à frente de tudo na vida da gente. Quais são os sinais que a pessoa está passando por uma batalha espiritual? Principalmente um cansaço extremo. Um cansaço extremo, uma inquietação e principalmente, como eu disse, o sentimento de insignificância. O sentimento de insignificância, eu posso dizer assim, que é um dos... Não se fala muito disso, mas a pessoa que sente assim que não está no propósito, sente que, sabe, está faltando alguma coisa na vida dela, ela não está feliz com aquilo. Ela não está feliz e mesmo ela orando, sabe, esse é um dos sentimentos, ou que alguém quer ela fora do caminho, ou que ela está enfrentando realmente uma batalha espiritual. Elias enfrentou isso. Sim. Né? Porque tem coisas que não nos atingem. Uma pessoa pega e nos critica. A gente está acostumado com isso. Quando ele recebeu a notícia, Só que tem algumas conversas, algumas coisas que parece que rasgam o nosso coração por dentro e a gente desanima. Mas por quê? Porque tu não está enfrentando só o natural. Tu está enfrentando um espírito de intimidação. E aí, no caso, jejum, oração... Jejum, oração, fortalecimento, pedir para outras pessoas também te ajudarem em oração. Intercessão. É muito importante. Né? Que a gente não costuma pedir oração para os outros, mas é importante. Lógico. A diferença de oração e intercessão, basicamente, oração, você está falando com Deus, intercessão tem alguém orando a Deus por você. Então, colocar pessoas para orar por você é o poder da intercessão.